Deu conta da quantidade de notícias falsas que estão veiculadas na internet, principalmente nas redes sociais? Será que você já não compartilhou informações, imagens e conteúdos sem ao menos verificar a sua veracidade? Você não teria ou tem sido vítima da estratégia de difusão de notícias que apenas aparentemente são verdadeiras? Neste vídeo documentário vamos ajudar você a analisar uma informação para identificá-la se ela se sustenta ou não. Antes de abordarmos essa questão, faremos um retorno ao passado, investigando um contexto histórico distinto do nosso, com o objetivo de investigar estratégias usadas não com o objetivo de difundir verdades, mentiras, mas sim de driblar a censura oficial. Nosso retorno nos conduzirá ao século XVIII, também chamado século das luzes, época na qual foi escrita a enciclopédia. A enciclopédia, ou dicionário razoado das ciências, das artes e dos ofícios, pode ser considerada a maior produção literária do século XVIII, exemplar maior do pensamento iluminista, produzida com o intuito de difundir os novos saberes que ganhavam corpo na época. Não demorou muito para que as autoridades francesas percebessem que se tratava de uma obra perigosa, pois não era apenas uma coleção em ordem alfabética de informações a respeito de tudo. A obra registrava o pensamento filosófico defendendo, por exemplo, que os saberes se originavam dos sentidos e que as informações advindas destes, submetidas ao papel ordenador da razão, resultavam na formulação de conhecimentos que não vinham da revelação divina ou do Estado. A enciclopédia teve seu momento mais importante na década de 1770, onde passou a difundir o pensamento iluminista em grande escala. Mais tarde, a obra apresentou também uma visão sobre as revoluções industrial e francesa. No entanto, não foram poucos os momentos difíceis enfrentados por seus idealizadores e editores na luta contra velhas ortodoxias e o antigo regime. Denúncias em artigos, panfletos, livros e decretos fizeram com que a enciclopédia parecesse estar com os dias contados. Sua sobrevivência se deu graças à proteção de investidores poderosos, assim como às estratégias sutis utilizadas na confecção de seus verbetes. Como isso acontecia? Para driblar a censura, os autores se valeram em uma esperteza a reservar um pouco sacrilégio aos textos sobre a igreja, por exemplo, mas em outros textos e verbetes sobre outros temas, há referências irônicas de assuntos relacionados ao Estado e à Igreja. De 1757 a 1759, a França atravessava um período sombrio de sua história, que ameaçou a continuidade da enciclopédia. À época, corria o risco de execução quem escrevesse ou imprimisse o que quer que fosse contra a Igreja e o Estado. Tanto é assim que, em 1759, o Conselho de Estado reafirmou a autoridade do rei, tomando para si a tarefa de destruir a enciclopédia, revogando o privilégio da obra e proibindo os editores de prosseguirem com seu trabalho. Então, pelos motivos em questão, se você procurar alguma palavra relacionada à igreja ou ao Estado, você encontrará algo mais tranquilo, que não é contra a esses poderes da época. Se no século XVIII o problema era o de encontrar formas para contornar a censura, tendo por objetivo disseminar entre os leitores as novas verdades científicas e filosóficas, nos dias atuais a questão que se impõe é o combate às mentiras veiculadas. Em um ambiente praticamente isento de censuras, o oceano sem fim da internet, com o intuito de informar as pessoas, de promover o chamado letramento midiático, Ita College, instituição de ensino de Nova York, nos Estados Unidos, desenvolveu o projeto Look Sharp. Acessando o link é possível encontrar informações sobre o projeto e uma série de dicas sobre como separar fatos e ficção. Mas o que é esse projeto Look Sharp? O projeto é uma iniciativa de alfabetização em mídia que desenvolve e fornece planos de aula e materiais de mídia, treinamento e suporte para a integração efetiva da alfabetização midiática, com o pensamento crítico em currículos de sala de aula em todos os níveis educacionais, incluindo a integração com o novo núcleo comum padrões. Letramento midiático é o conjunto de saberes que desenvolvem a capacidade de acessar, analisar, avaliar criticamente e produzir comunicação de várias formas. Seu objetivo é ajudar os indivíduos de todas as idades a desenvolver hábitos de pesquisa e habilidades de expressão necessários ao pensamento crítico e à cidadania ativa.
A primeira dica diz respeito à autoria. Nesse sentido, o projeto sugere que toda notícia seja verificada a existência ou não de autores. Seus nomes podem estar ou não no rodapé ou cabeçalho. Fazer perguntas tais como: o autor é qualificado? É respeitável? Existe um patrocinador? Quem é? Para saber se a notícia é realmente verdadeira. Do site onde consta a notícia, esses questionamentos devem ser feitos e solucionados com muita atenção. A segunda dica refere-se à precisão, ou seja, se a informação é confiável. Devemos sempre observar se há presença de erros tipográficos ou ortográficos, a qualidade gramática do texto, etc. Neste mesmo sentido, é fundamental verificar se há alguém que responda pela informação, mesmo que não seja o autor de fato. Outra estratégia igualmente importante é comparar a informação com outras fontes e referências, sejam elas bibliográficas ou mesmo de sites mais conhecidos e com credibilidade. Isto é particularmente importante no caso de notícias políticas. A terceira dica é primar pela objetividade, ou seja, julgar as notícias a partir de dados comprováveis e não apenas em sentimentos, emoções e preconceitos pessoais. Procurar informações tais como: o site mostra um mínimo de viés, há uma declaração dos objetivos, existe alguma publicidade. Esses cuidados ajudam a perceber se a notícia se sustenta objetivamente falando. A quarta dica é sobre datação das notícias. Eles se referem ao presente. A página indica o momento de produção. Quão atual são os links? Quando foi a última atualização? A quinta dica é em relação à cobertura, ou seja, a extensão em que algo é observado, analisado. Por exemplo, existe uma indicação que a página foi concluída? Ainda está em construção? Links que não funcionam? Quais são os tópicos abordados? Quão profundo é o material? São essas algumas questões que devem ser verificadas para poder saber a veracidade das informações. A divulgação de notícias falsas pode ter consequências reais, como causar prejuízos financeiros, constrangimentos, injúrias e difamação de pessoas, empresas e organizações. Veja um exemplo a seguir. Um exemplo que podemos citar é sobre as eleições de 2016 nos Estados Unidos, entre Donald Trump e Hillary Clinton, onde que várias informações falsas circularam nas redes sociais. Veja algumas delas a seguir com a repórter Lara. Olá, eu sou a repórter Lara e vou mostrar para vocês algumas notícias falsas que aconteceram nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Nas eleições dos Estados Unidos, vários sites noticiaram os títulos como: Wikileaks confirma, Hillary Clinton vendeu armas para os Estados Islâmicos, onde que Hillary, durante o segundo mandato de Obama, teria autorizado o carregamento de armas fabricadas nos Estados Unidos, com o objetivo de financiar a Al-Qaeda e assim derrubar a Al-Assad da Síria. Tudo mentira. Outra notícia falsa foi a de que hackers russos teriam invadido as eleições e assim influenciados a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Essa é outra notícia falsa, pois até mesmo especialistas dizem que isso é impossível por uma série de fatos. Estes são apenas 2 exemplos de notícias falsas que repercutiram na internet nas eleições dos Estados Unidos. Essas informações causaram muito em todo o mundo. Só para ter uma ideia, essas notícias falsas tiveram mais compartilhamentos nas redes sociais do que notícias verdadeiras. É incrível o que uma informação falsa pode causar. O motivo para tantas informações falsas na internet é a facilidade com a qual elas podem ser criadas. Ou seja, qualquer pessoa pode espalhar uma informação falsa. Por isso tenha cuidado e siga as dicas do projeto Look Sharp, para não acabar compartilhando algo falso ou até mesmo para que você não acabe sendo prejudicado por causa de informações falsas. Pois, para ter uma ideia, nas eleições para presidente nos Estados Unidos em 2016, houve mais compartilhamentos de notícias falsas do que verdadeiras. Isso é muito grave, então fique alerta para essas informações e até a próxima. Leões, índios e outros bichos. Obrigado. Olá, tudo bem? Principalmente. Olá, tudo bem? De continuar nessa trans. Pode continuar. Só para dar uma pronta. Vai. Olá, eu sou a repórter Lara e vou... Olá, A Lara falou bonitinho. Olá. Não é pra fazer rodadinha. Diga só. Do lado da cidade tem
Se ela